louvar o Senhor, né? Que nem esse hino diz, né? Podendo exaltar seu santo nome. Quantas pessoas neste mundo não podem adorar o santo nome do Senhor? Porque são impedidos pelo seu pecado. Verdade. É o seu pecado que impede eles de adorar. Verdade. Porque quando eles forem libertos do seu pecado, o prazer deles vai ser adorar o Senhor. Amém, meus amados? Tudo que separa o homem de Deus e que o homem possa adorar é o pecado. É verdade. Quando o pecado for extinguido da nossa vida, nós vamos ter prazer em adorar o Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu estava ouvindo a nossa querida irmã louvar o Senhor, né? E eu comecei a conjecturar, né? Comecei a viajar no tempo, né? E comecei a ver aqueles cristãos daquela época, né? Sendo realmente perseguidos. E comecei a pensar, né? Como é que vai ser quando os cristãos aqui dessa terra forem perseguidos? Será que vão ter a mesma fé naquela época? O Senhor Jesus fez uma pergunta uma vez: será que quando eu voltar acharei fé na terra? Sabe por que aquelas pessoas, elas, quanto mais a fogueira queimava, mais elas adoravam o Senhor, meus amados? Porque dentro do seu coração havia uma grande fé. Amém. E a fé na pessoa certa, em Jesus Cristo. Sabe, meus irmãos, eu fico a imaginar que triste foi quando foram anistiados. Quando todos os cristãos foram anistiados em 313 por aí, 313, eles receberam anistia e acabou-se a perseguição. Eu quero dizer para vocês que foi triste, sabe por quê? Porque dali em diante a igreja começou a arrumar para a escuridão. Aí em 325 houve-se um concílio chamado Concílio de Nicéia, aonde o imperador Constantino ele esteve adiante, esteve à frente de todo esse concílio, e ali ele, com o objetivo de unificar o império com a religião, ele acabou tirando o nome do Senhor Jesus. E aí a igreja sem o nome, ela caminhou para a escuridão. E para quem estuda a história, para quem vê a história ao longo do tempo, a história da igreja, vê que a igreja só desceu ladeira abaixo. Verdade. Por um lado foi bom porque os cristãos não foram mais perseguidos, entre aspas, né? Mas olhando para o lado espiritual, tirou-se Jesus de cena, tirou o poder da igreja. Meus queridos, é muito sério isso, muito sério. Amém, meus amados? Então, hoje nós vemos aí, eu tenho estudado muito a respeito da vinda do Senhor, né? Eu acredito que está muito próximo. É verdade. E é por isso que a gente vê essa pouquíssima fé na vida dos cristãos, né? Porque Deus não vai requerer fé na vida daqueles que não são cristãos, porque a fé verdadeira é no seu nome. Mas a gente vê hoje que se houver realmente, e vai haver, uma grande perseguição, poucas pessoas elas vão ter a coragem que os cristãos antigamente tiveram, né? Muitas pessoas, meus queridos, vão fazer fila para receber a marca da besta. E isso eu estou falando a respeito da igreja. Se o Senhor dependesse, meus queridos, é uma coisa séria que eu quero falar hoje para a igreja. Embora hoje nós vamos trazer uma pregação a respeito do bom samaritano, né? Nosso pastor pediu que a gente trouxesse alguma coisa nesse sentido. Glória a Deus. Confesso que tinha lido outras coisas, mas eu tenho certeza que ao abrir a boca o Espírito Santo nos dará a palavra. Amém, Jesus. Mas a gente tem visto, meus queridos, aí que está muito próximo realmente a vinda do Senhor. Nós temos visto que a manifestação do anticristo está tão próximo. Eu queria alertar a igreja para isso, para que a igreja fique em estado de alerta, porque a manifestação do anticristo está quase ali. Eu temo que ele já esteja entre nós, porque já não resta mais nada, né? Enquanto o mundo inteiro está brigando por causa de política, por causa de tantas outras coisas, guerra, de guerra,
a gente vê lá o relógio profético de Deus acelerando cada vez mais. Quem é o relógio profético de Deus? Israel. E nós vemos que Israel está acelerado. Para que aconteça algo rapidamente e aquela mesquita seja destruída, né? Quem sabe um dos mísseis consiga furar o bloqueio de Israel e caia justamente lá. E para que seja erguido o templo, é muito, sabe, pode acontecer de um dia para a noite. E se o templo for erguido, meus queridos, já não resta mais nada para que eles possam ter. Eu já tenho até as novilhas vermelhas para fazer o sacrifício. Verdade. Até as novilhas vermelhas já estão lá. Todos os utensílios do templo já foram reconstruídos de acordo com os princípios bíblicos, de acordo com as instruções bíblicas. O sacerdote já está pronto. Verdade. Até o sacerdote. Ele já foi treinado para fazer sacrifício, né? E a palavra do Senhor diz ali no livro de Daniel, capítulo 9, 27, né? Que ele vai firmar esse contrato, vai firmar essa união por 7 semanas, né? 7 anos. Mas nos 3 anos e meio ele vai fazer cessar o sacrifício e vai fazer cessar o culto, né? Para que isso aconteça, tem que estar fazendo sacrifício, né? Então tem que ter o tempo, meus queridos, mas é rápido. Se vocês verem, o muro de Berlim foi erguido da noite para o dia, né? E eles, com a tecnologia que tem, 3 dias para levantar. É isso mesmo, né? Então eu quero alertar a igreja, meus queridos, nós estamos próximos de ver o Senhor vir arrebatar a sua igreja. Mas quem o Senhor vai vir arrebatar? Quem? Aqueles que estiverem preparados. Amém, Jesus. Amém, meus amados? Amém. Glória a Deus. Mas vamos abrir a palavra do Senhor, lá no livro de Lucas. Aleluia. E eu quero ainda traçar um paralelo, que aqui tem uma profecia nessa passagem aqui, que poucas pessoas conseguem detectar. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo de número 10, e o versículo 25, o bom samaritano. Aleluia. Glória a Deus. Peço que vocês se coloquem em pé, em essa palavra inteira. Aleluia. Vamos fazer essa leitura todos em pé, para a glória do Senhor Jesus. Diz assim a palavra lá no livro de Lucas, médico Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, ele dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como se lê? E ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: Jesus, e quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e retiraram-se, deixando-o meio morto. E casualmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, e deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura,
e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e o deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu, quando voltar, te pagarei. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu em mãos de ladrão? E ele disse: o que usou de misericórdia. Disse, pois, Jesus: vai e faze o mesmo. Amém? Coloca a Bíblia no banco. Vamos pedir a Deus que o Senhor dê nos discernimento a esta palavra. Poderoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós em Tua presença, Senhor, estamos, ó Pai, e cremos, ó Pai amado, que o Teu Espírito Santo se faz presente em nosso meio, Senhor. Cremos que a Tua palavra é fiel e verdadeira. Eu acredito, meu Pai amado, que esta palavra foi o Senhor que disse para aquele homem que ele tentava, Pai. E o Senhor nos explica, meu Deus amado, que quem fez, o Pai amado, um ato maravilhoso, glorioso, foi um bom samaritano, meu Deus. Uma pessoa que não era de Israel, Senhor, mas era de Samaria, meu Deus. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine nesta noite, meu Pai, trazendo esta palavra ao nosso coração, meu Deus, e que esta palavra possa produzir, Senhor amado, fruto pelo qual ela está sendo ordenada por Ti, meu Pai. Por isso te pedimos, ó Pai, abre o nosso coração, abre a nossa mente, abre, Senhor amado, os nossos pensamentos, ó Deus, e que essa palavra possa criar raiz em nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Possa sentar, meus queridos, aleluia. Louvado e agradecido seja o Senhor, aleluia. Meus queridos, esta palavra por si só, ela já nos revela algo maravilhoso, algo tremendo, aleluia. Nós vemos, amados, que quando este homem, ele se levantou para tentar o Senhor, a Bíblia vai nos dizer que não era um homem qualquer, não era uma pessoa comum, mas era um doutor da lei, um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E diga-se de passagem, meus queridos, que até naquele exato momento, a lei, ela compunha-se dos 39 livros, aproximadamente, alguns outros escritos que eles tinham, porque esses 39 livros, ele está contido na nossa Bíblia, mas em Israel tinha outros escritos que também eles usavam. Verdade. E usam até hoje. Mas nós vemos o Senhor Jesus fazendo menção e referência desses livros, ou de alguns desses livros. E até o apóstolo João registra um dito do Senhor quando ele falou assim: olha, vocês examinem as Escrituras, referindo-se à lei, porque vocês vão cuidar de ter nela a vida eterna. E são as Escrituras que de mim testificam, que de mim elas testificam, que de mim elas falam. Meus amados, então, esse conhecedor da lei, conhecedor da Torá, conhecedor do Pentateuco, conhecedor dos profetas, ele chega para Jesus, que na verdade é o bom samaritano dessa passagem, refere-se claramente ao Senhor Jesus. O bom samaritano dessa passagem aponta para Jesus Cristo, aleluia. Verdade. E chega com o objetivo de tentá-lo, de pegar ele em alguma situação, de encurralar, para que ele possa dizer: está vendo? Esse não é profeta, está vendo? Esse não é quem ele diz que ele é. E aí ele chega e pergunta para o Senhor. Ele fala assim, dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E eu te pergunto, meus amados, nesta noite, se você um dia, quem sabe, fez essa pergunta para consigo mesmo: o que eu farei
para herdar a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos, meus amados, que de acordo com a própria Escritura e com os ditos do Senhor Jesus, a nossa vida, ela inicia-se aqui nesta terra, mas ela vai para a eternidade. E é por isso que este homem, ele sabia desse detalhe. Ele sabia que o homem, quando morre, não se acaba aqui como acontece com os outros animais, mas que o homem, tendo ele um espírito, da qual é a imagem e semelhança do Senhor, esse espírito recebe, já no ventre da sua mãe, na sua formação, ele já recebe a garantia da eternidade. Olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, você é eterno. É eterno. Você sabia disso? Amém. Que nós somos seres, em primeiro lugar, espirituais, e que moramos neste corpo, né? Então nós, quando partimos daqui, vamos partir para a eternidade. Amém, meus amados? Amém. Então eu só quero fazer uma correção. Nós vamos partir para a eternidade, e a eternidade é garantida, não vai se acabar. Mas nós não somos eternos, porque eterno só existe um, que é o Senhor Jesus. Eterno quer dizer aquele que não tem data de nascimento e nem fim de dia. Verdade. Amém, meus amados? Nós tivemos data de nascimento. Verdade. Então ali começou-se a nossa eternidade, no dia em que fomos formados no ventre da nossa mãe. Mas eu quero te dizer, meus amados, existem dois lugares para se passar a eternidade. Não existe mais um outro lugar da qual às vezes a gente ouve falar, que vai ficar em aguardo, vai ficar em esperando, né? Que muitos chamam até mesmo de purgatório. Não existe. De acordo com as Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor vem nos dizer que existe o caminho da salvação e o caminho da perdição. Eu quero acreditar que este homem, ao tentar o Senhor Jesus, ele já sabia desta verdade. E é por isso que ele pergunta para o Senhor: o que farei para herdar a vida eterna? Eu acredito que ele sabia que também existe a morte eterna. Você sabia que existe a morte eterna? Então são os dois caminhos: ou é o da vida eterna, ou é o da morte eterna. A palavra do Senhor vem nos dizer que o Senhor, quando ele se refere a isso, ele diz assim: escolhe, pois, a vida para que vivas. Em Deuteronômio ele fala a respeito disso. Então, meus amados, a preocupação deste homem não era saber exatamente, mas era pegar o Senhor neste sentido. Por ele ser um profundo conhecedor da lei, ele sabia que se fizesse a coisa certa, ele herdaria. Por isso que ele vai responder para o Senhor quando o Senhor diz: o que diz a lei? O que está escrito na lei? Como o Senhor mesmo faz a pergunta para ele. E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como você lê a lei? Como se lê a lei? E aí ele vai, conhecedor da Torá, conhecedor do Pentateuco, ele vai lá em Deuteronômio e diz assim: olha, uma dos princípios, ou o primeiro princípio é: amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu intelecto, e de toda a tua alma, aleluia, de todas as tuas forças, glória, e ao teu próximo como a ti mesmo. Sim. E se nós formos olhar para os escritos do Novo Testamento, o Senhor vai dizer assim, que destes dois mandamentos depende toda a lei. Veja que tremendo, meus amados. Então vocês vejam que se você amar a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu coração, e quando você fala coração, está falando do teu espírito.
você já vai ser um cumpridor da lei. Aleluia. Aleluia. Porque quem ama a Deus desta forma jamais vai cobiçar o que não é seu. Verdade. Jamais vai matar. Jamais vai roubar. É verdade. Sim ou não? Amém. Aleluia. E nós vemos aqui então o Senhor dizendo assim, que Ele, aleluia, Ele diz assim, Ele disse, respondeste bem, faz isso e viverá. Se você fizer isso, meu querido, a tua vida eterna, ela está garantida no Senhor. Amém. Amém, meus amados? Sabe por quê que a tua vida eterna também estará garantida? Porque você passa a ser cumpridor da vontade do Senhor. Amém. O Senhor Jesus disse assim, se você me amar, guardareis os meus mandamentos. Não é isso que está escrito lá em João? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu faço uma pergunta para a igreja nesta noite: quem aqui ama a Deus? Amém. Quantos amam? Amém? Seja sincero consigo mesmo, não para agradar. Amém? Se você ama a Deus, você guarda os mandamentos do Senhor, você pratica os mandamentos do Senhor. Aleluia! Verdade. Meus amados, nós vemos o irmão de Jesus, Tiago, falando assim: não sejam apenas ouvintes da palavra do Senhor, mas sim praticante. Aleluia. Sabe quem pratica a palavra? Quem ama a Deus, quem é cumpridor. Aleluia. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Quem ama a Deus guarda a palavra do Senhor. Aleluia. Quem ama a Deus tem prazer na palavra do Senhor. Por isso a Bíblia diz que é feliz, que é bem-aventurado todos aqueles que meditam na palavra do Senhor de dia e de noite. Aleluia. Aí você pergunta: como, pastor Luiz, nós vamos meditar de dia e de noite? Eu tenho que ficar acordado 24 horas? Não. Você lê durante o teu período de leitura, e aquela palavra você vai ficar se alimentando de dia e de noite. Aleluia. Amém, meus amados? Amém. Aleluia. Quantos aqui têm prazer em ler a palavra do Senhor? Amém. Amém. A palavra do Senhor vai nos ensinar assim, meus amados. O Senhor dizendo lá na sua oração sacerdotal: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Amém. Como você vai ser santificado se você não medita na palavra? É verdade. Como você vai ser santo diante do Senhor se você não é liberto por esta palavra? Aleluia! Verdade. Se essa palavra não surte nenhum efeito na tua vida, aleluia! É verdade. Glória a Deus, aleluia! E aí ele diz: faze isto e viverá. Amém. Mas aquele homem não estava contente. É verdade. Aquele homem não estava contente, e ele vem de novo com mais uma. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse: Jesus, e quem é o meu próximo? Meus amados, sabe, quando a gente olha para esta palavra e a gente começa a trazer para nós nos dias de hoje, Aleluia, Jesus. na nossa época, dos nossos contemporâneos, e nós começamos a ver que nós não somos diferentes daqueles que passaram de largo. Quantas pessoas estão sendo vítimas da bebedeira, estão sendo vítimas da droga, Deus, Senhor. estão sendo vítimas da pornografia. É verdade, Senhor. Meus queridos, estão sendo acorrentados. E quando nós vemos, achamos que somos os bons, né? Porque eu quero acreditar que aquele homem, aquele sacerdote, quando ele olhou para aquela pessoa moribunda ali, aquela pessoa quase morta, há uma versão que diz que ele ficou em coma, né? Quase morto, é em coma, né? Glória. E ele passou de largo. Eu quero pensar que aquele homem assim, ele se sentiu muito superior àquele outro homem. E agora eu quero te dizer, meus queridos, o que nos diferencia
de um bêbado, de um drogado, de uma pessoa que está lá no centro espírita, de uma pessoa que está encarcerada. O que nos diferencia, meus queridos? Somos semelhantes, não somos? Mas sabe o que está acontecendo, meus amados? Nós estamos sendo muito egoístas. A palavra correta é essa, é egoísmo. Verdade, Jesus. Se achamos melhores. Eu quero pensar que aquele homem que se dizia sacerdote, porque de sacerdote não tinha nada, porque o verdadeiro sacerdote é aquele que tem compaixão, é aquele que vai olhar para o Senhor e vai interceder. Ó Deus, entra com providência na vida do teu filho, na vida da tua filha. Deus, eu estou pegando essa pessoa aqui, estou cumprindo a oração. Pai, eu não sou médico, não sou doutor, mas tu és. Isso é o trabalho de um sacerdote. Mas aquele sacerdote, quando viu aquela pessoa moribunda, ele passou de largo. E nós começamos a imaginar, meus amados, nos dias de hoje, quando você olha para uma pessoa que está carente de uma palavra amiga, que está carente de uma ajuda, o que você faz? Qual é a tua atitude, meus queridos? Será que assim como aquele homem que passou de largo, nós também às vezes não viramos a cara, não dizemos assim: olha, não tem nada a ver com o teu problema, eu sou melhor que você, né? Eu sou eu. Quantas vezes, meus queridos? Eu te pergunto nesta noite, que dia foi que você abraçou um mendigo? Que dia foi que você abraçou um alcoólatra? Que dia foi que você pegou em seus braços e disse: Jesus te ama e eu estou aqui para te ajudar? Glória a Deus, aleluia. Bem, meus amados. Que dia foi, Senhor? Sabe, meus amados, quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para a palavra, porque a palavra é uma história verídica, e nós vemos o Senhor Jesus andando dia após dia atrás dessas pessoas que estavam enfermas pelo pecado, que estavam doentes, que estavam acamados, que estavam aprisionados, como a palavra do Senhor diz que Ele se manifestou para vir dar liberdade aos cativos. Aleluia! Verdade. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos, meus amados, o Senhor Jesus, quando Ele olhava para a situação do povo, nós vemos Ele tendo compaixão. Verdade. Nós vemos Ele tendo tristeza, dor por ver aquele povo. O desejo do Senhor era ajudar, e é por isso que Ele ajudou. Até mesmo a mulher que não tinha absolutamente nada com o povo que Ele veio, porque a palavra do Senhor diz que Ele veio para os seus, e Ele mesmo disse: não é bom que nós tiremos dos donos e dê para os cachorrinhos. E aquela mulher falou assim: Senhor, é verdade. A palavra do Senhor diz que ela se prostrou e adorou. Disse: é verdade mesmo. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E sabe o que o Senhor fez? Falou: a sua filha vai ser curada. Amém. Grande é a tua fé. Aleluia, Jesus. Sabe, meus amados, o Senhor Jesus, Ele abriu espaço para quem não tinha absolutamente nada a ver. Graças a Deus. Porque o seu ministério e a sua vida foi exclusiva para Israel. Amém. Tanto é que a palavra vai nos dizer que pela rejeição de Israel a Ele é que nós fomos alcançados. Glória a Deus. Verdade. Aleluia. Como diz lá, veio para os seus e os seus não receberam, mas deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, tantos quanto o receberam, a saber os que creram no seu nome. Aleluia. Quantos aqui creram no nome do Senhor? Aleluia. Então Deus deu o poder de ser feito filho de Deus. Aleluia. Ser feito filho de Deus. Aleluia. E aí a palavra vai nos dizer que também tinha outra pessoa. Louvado seja o Senhor. Um levita. Deus.
um homem da tribo de Levi. Para quem estuda a Bíblia vai saber que a tribo de Levi ela ficou com a parte do cuidado dos templos e também do sacerdote. Então eram duas pessoas importantíssimas no templo. Elas estavam ali justamente para acolher. E o que ele vai fazer? Ele também vai passar de largo. Ele também vai deixar aquela vida moribunda à mercê. Aleluia. Mas louvado seja o Senhor que veio uma terceira pessoa. Aleluia. Glória. Louvado seja o Senhor porque ali estava um homem que vinha de Samaria. Aleluia. Aleluia. Glória. E este homem, ele não viu de longe. A palavra do Senhor diz que quando ele viu, ele chegou lá perto e viu a situação daquela pessoa. E a Bíblia diz que, movido de grande compaixão, e é por isso que eu quero crer que o Senhor falava dele mesmo. Aleluia. Ele olhou para aquela pessoa e falou assim: esta pessoa, ela está machucada. Ela não só está machucada fisicamente, mas ela também está machucada na sua alma. Há feridas na sua alma, há feridas fortes, há laços que prendem essa pessoa, e eu quero ajudar essa pessoa. Aleluia! Glória a Deus. E aí o que o Senhor faz? Primeira coisa, se nós formos estudar, nós vamos ver que quando a pessoa estava machucada, passava-se vinho, né, para que se limpasse a ferida, né, e depois passava-se o óleo para que aquela ferida pudesse sarar, para que não se entrasse mosca, enfim. E aí ele tirou e passou ali. E aí o que ele fez? Levou para a estalagem. Levou para a estalagem e falou assim: olha, ficou até o outro dia e falou assim: olha, você vai receber de minha mão 2 dinheiros. Em outra versão diz assim: 2 denários. E se por um acaso gastar mais do que eu tenho te dado, quando eu voltar, eu pagarei tudo. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, essa palavra ela é muito reveladora. Aleluia, Jesus. Nós temos que ver essa palavra, meus amados, e começar a imaginar o que o Senhor estava dizendo para aquela pessoa que estava na estalagem. Que eu quero acreditar que é para a igreja. O Senhor estava dizendo assim: olha, eu daqui a 2000 anos eu vou ver. 2 denários quer dizer 2000 anos. Se eu passar um pouquinho, põe na minha conta. Amém, Jesus. É isso que eu quero dizer, meus queridos, que a vinda do Senhor, ela está próxima. A chegada do nosso Mestre, aquele que nos salvou, ela está próxima. E eu quero te perguntar: será que o Senhor, quando chegar, Ele vai nos achar trabalhando? Ele vai achar nós preparados? Será que Ele vai achar nós se preocupando com o WhatsApp, se preocupando com o Facebook, se preocupando com as coisas deste mundo? Porque a Bíblia diz: uma vez este mundo e as coisas que nada há. Meus amados, ficou muito claro ali aquele homem falando: amarás a Deus de todo o teu coração. Então você não tem que amar ao mundo. E é o que mais está acontecendo hoje. As coisas estão tirando o foco do que é principal, e nós estamos colocando o foco em outras coisas. Pode ver que o mundo está entorpecido, o mundo está amortecido. Não estão se ligando com o ressoar da trombeta, não estão se ligando, não estão se preocupando com o cavalgar dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Glória a Deus. Glória a Deus. E eles estão a todo vapor acelerados, esses cavaleiros. Ou será que não? Qual é o primeiro cavaleiro? Não é o cavaleiro do engano? Hoje o que mais se vê engano, e isso o Senhor falou, isso o Senhor pregou. Ele falou assim: vede que ninguém vos engane, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino,
peste, fome e terremoto em todos os lugares. Mas a primeira palavra que o Senhor falou, veja que ninguém vos engana. Então ele está falando que o engano ele vai imperar. E hoje o que mais existe em nosso meio é o engano religioso, é o engano místico, né? Aonde que se querem juntar religião com política, religião com o mundo, meus amados. Ou nós somos 100% do Senhor, ou então nós estamos entregues ao anticristo. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele fala assim, ó: de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou a uma hospedaria, a uma estalagem, como tem na tua versão aí, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou o dinheiro e deu ao hospedeiro, e disse: cuida dele. Eu quero te dizer, meus queridos, como que nós temos cuidado dos nossos? Será que nós temos ensinado os nossos filhos? Será que nós temos realmente passado o que a palavra do Senhor diz? Que é para ensinar o menino no caminho que deve andar? Ou será que eles estão crescendo de acordo com o que as escolas estão ensinando, do que a televisão está ensinando, do que a internet está ensinando, do que o mundo está ensinando? É verdade, Senhor. Quem serão eles no futuro se o Senhor não vir para esta geração que somos nós e vir para eles que somos nós? Meu Deus. Aleluia. Será que nós vamos realmente ver nessa geração alguns salvos? Alguns libertos, alguns santos, santificados pelo Senhor? Aleluia. E voltou, daí diz: cuida dele, e tudo o que demais gastares, quando eu voltar te pagarei. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores, dos ladrões? Meus queridos, olha o que nós aprendemos aqui, algo maravilhoso. Aleluia. Veja que muitas vezes nós achamos que só porque falo bonito, só porque falo isso, falo aquilo, eu estou certo. Os sacerdotes lá eram conhecedores. Ele estava se referindo ao escriba lá, o conhecedor da lei, justamente para que ele entendesse, tomasse um choque de realidade, que eles eram os que representavam a lei, eles eram os que representavam o sacerdócio, eles eram os que representavam a cúpula do sinédrio. E aí ele fala assim, que eles não fizeram nada por aquele povo que estava oferecendo, mas veio o bom samaritano, o Senhor Jesus se manifestou em carne e osso, o Senhor nosso Deus, e veio ali e viu a ferida que o pecado tinha causado na vida do povo. E o que ele fez? Quando viu que estava quase morto, quase acabado tudo, ele pegou o povo, levou para a estalagem, levou para um lugar de santificação, e ali ele falou: olha, vamos cuidar, e quando eu voltar, eu vou pagar a licitação. Meus amados, o que nós aprendemos aqui? Aprendemos que fazer o bem é o correto. Amém. Fazer o bem é o correto. Então, quando você vê uma pessoa necessitada, seja de oração, seja de uma ajuda, de uma mão estendida, Graças a Deus. não encolha sua mão, É verdade. não passe de largo. No mínimo, ore por aquela pessoa. Amém. Aleluia. Se você não tem nada mais para fazer, vá lá e ofereça um ombro amigo, um abraço, diga: olha, eu tenho absoluta certeza que Jesus tem olhado para as suas aflições, e se você abrir o teu coração, o Senhor Jesus vai mudar a história da tua vida. Eu era assim, eu era um mendigo que andava pelas ruas bebendo. Quantas vezes eu dormi em valeta, dormi debaixo de pinheiros por causa da bebida? É verdade. Mas um dia alguém falou assim: você não precisa disso, você precisa de Jesus. Esta palavra entrou no meu coração. Aleluia. Quantas pessoas nós podemos ajudar a chegar aos pés de Cristo, ser salva,
através de uma palavra. Glória a Deus. Mas muitas vezes nós somos egoístas, né? Eu quero Jesus só para mim. É verdade. Amém, meus amados? Amém. E daí ele continua dizendo para nós finalizar ali. E ele disse: o que usou de misericórdia, disse. Pois disse Jesus, faze desta mesma maneira. Use de misericórdia, use de compaixão para o teu próximo. Glória a Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver a transformação que Deus vai fazer na tua família. Amém, meus amados? Então essa palavra, meus amados, guarda no teu coração. Antes de eu finalizar, só quero contar um testemunho. Eu estive na segunda-feira. Segunda, né, que estivemos um sobrinho meu morreu em acidente de moto, sobrinho novo, 27 anos. E ele morreu no domingo, mas o velório foi na segunda, enterrado na terça. E daí a gente foi ali, fizemos o culto fúnebre durante a noite, que é o único horário que tive tempo. E daí meu irmão pegou e deu a palavra, explanou um pouco a palavra, palavras profundas, palavras poderosas. Todo mundo ficou em choque, né? Porque já é o momento na Bíblia diz que é melhor estar no funeral do que estar numa festa, né? E essa é uma realidade, porque nós começamos a pensar a respeito da nossa vida. E daí, assim que ele terminou, eu falei: olha, para nós encerrarmos, eu quero só frisar algo. Falei assim: ó, essas palavras que ele colocou foram palavras profundas que atingiram o nosso coração. Mas eu quero dizer que se essas palavras não criarem raiz lá no nosso coração, ela logo vai ser roubada. E nós não vamos deixar Deus trabalhar conforme Ele quer. Então eu quero que vocês, a hora que vocês forem para casa, vão com essa palavra e deixar ela criar raiz. E vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. Graças a Deus. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, através do pedido do nosso pastor. Mas ela precisa ter profundidade em nosso ser, em nosso coração. Glória a Deus. Porque senão, meus amados, é mais um culto, mais uma pregação, vamos para casa, a vida continua da mesma maneira, e o Senhor está voltando. Está escrito na palavra dele: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, verso 3. E lá no 22 ele vai dizer assim: que é feliz, que é bem-aventurado o que guarda a palavra dessa profecia, deste livro. Ou seja, ele vai repetir. E daí ele diz: eis que cedo venho. Eis que cedo venho. Então ele tem pressa, ele se apressa em vir. Mas ele continua dizendo assim: e o meu galardão está comigo, e o seu galardão, o seu presente está comigo, e eu darei a cada um segundo a sua obra. Glória a Deus. Apocalipse 22, versículo 5. Aleluia. Aleluia. Meus amados, qual será a premiação que eu vou receber? Qual que é o prêmio do nosso pastor? Aleluia, Jesus. Pastor Demir, pastor José Carlos, dos nossos ilustres cantores? Qual será o seu presente? Que o Senhor trará? Porque é segundo as suas obras. É segundo o que se faz. Será que você passa de largo ou será que você é um bom samaritano? Aleluia. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Aleluia.